Mais uma vez, em menos de um ano, o Rio Grande do Sul sofre com as chuvas que atingem o estado. O governo federal reconheceu hoje o estado de calamidade pública decretado pelo Rio Grande do Sul, que sofre desde a última segunda-feira com as fortes chuvas. Uma barragem se rompeu. Bombeiros, forças armadas e policiais têm dificuldades de chegar às áreas mais afetadas. Desde o dia 29 de abril, mais de 25 mil pessoas estão desabrigadas, além de dezenas de mortos e desaparecidos, segundo a Defesa Civil do Estado. Ao todo, 235 municípios dos 496 do estado registram algum tipo de problema com enchentes e deslizamentos, afetando mais de 351 mil pessoas. Na Serra Gaúcha, a barragem 14 de julho se rompeu parcialmente, obrigando os moradores que vivem nas margens dos rios das Antas e Taquari a abandonar as casas e procurar abrigo em áreas mais altas. 13 barragens estão em estado de alerta. Em menos de um ano, 4 desastres climáticos atingiram o Rio Grande do Sul, resultando em mais de 100 mortes. Os outros 3 eventos ocorreram em junho, setembro e novembro de 2023. Os municípios mais afetados estão na região central do estado, a mesma atingida por um ciclone extratropical em setembro do ano passado, que matou 54 pessoas e deixou 7 desaparecidos. O que acontece no estado não é surpresa para aqueles que há muito tempo vêm alertando para os riscos do aquecimento global. O governador do estado, Eduardo Leite, afirma que este é o pior desastre climático já ocorrido na região. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. A diferença em relação ao que aconteceu no ano passado, neste momento nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo, seja do Exército, seja da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós estamos tendo muitas dificuldades de fazer os resgates. De quarta para quinta-feira da semana passada, o Rio Grande do Sul teve 8 das 10 cidades com maior volume de chuva em todo o mundo, segundo o OGIMET, que calcula índices de precipitação pelo mundo. Cidades gaúchas registraram em 2 dias um volume de chuva 3 vezes maior do que a média histórica para o mês, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Na capital, o nível do Guaíba atingiu mais de 4 metros e as águas invadiram ruas, a rodoviária e o cartão postal de Porto Alegre. A orla do Guaíba, que está irreconhecível, totalmente alagada. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública. E toda aquela água que nós estamos acompanhando nos rios da região dos vales, do Vale do Taquari e também do Vale do Rio Pardo, essa água, depois de 4 dias, começa a chegar aqui em Porto Alegre, no Guaíba, que é o lago que banha a capital. Desde a tragédia do ano passado, o Rio Grande do Sul planeja a instalação de um radar meteorológico para o estado, que ficará no município de Montenegro, no Vale do Caí, cobrindo o Vale do Taquari e a região metropolitana de Porto Alegre. Entretanto, eles só começaram a operar no segundo semestre deste ano, com o objetivo de proporcionar um monitoramento mais preciso e maior segurança à população. O presidente Lula, em visita ao estado, afirmou que o governo federal fará todos os esforços possíveis para resgatar e cuidar das pessoas desabrigadas. Também assegurou que não faltará dinheiro para a recuperação das cidades afetadas. O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender com material humano, com trabalho e com recursos que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos que no primeiro momento a gente só tem que salvar vidas.
Lula anunciou que o governo lançará uma modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, voltada para obras em encostas, visando evitar desmoronamentos e outros tipos de desastres. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, que também estava em Santa Maria, propôs uma exceção fiscal semelhante à da pandemia, para permitir que os governos possam investir em infraestrutura para eventos climáticos extremos. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma excepcionalidade para que durante todo o ano a gente possa fazer as intervenções, seja em relação à remoção de população, mudança no código diretor das cidades e também para mudar todo o processo de licitação para a infraestrutura. Senão nós vamos construir uma ponte atrás da outra e ela vai cair. Os desastres naturais têm destacado a fragilidade das políticas ambientais e de prevenção a desastres naturais dos estados, municípios e da União. A ocupação de encostas e regiões ribeirinhas também está relacionada às catástrofes. Especialistas apontam que os fenômenos climáticos estão ocorrendo com maior frequência em um período de tempo mais curto. Pesquisas indicam que é necessário um planejamento urbano que inclua o realocamento de grupos a fim de evitar novas tragédias. Mas como o governo deve atuar na prevenção e preparação dos municípios para esses fenômenos climáticos extremos? Sobre esse assunto, vamos conversar com o cientista climático Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Olá, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer falar com vocês. Professor, mais uma vez o Brasil está diante de fenômenos climáticos extremos, com volume enorme de chuvas na região sul, temos acompanhado essa verdadeira tragédia, e as ondas de calor em regiões como o Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste, o que é um padrão um tanto incomum para o outono brasileiro. O que esse cenário nos indica, professor? Esse cenário, de fato, está acontecendo em todo o mundo. Nós vimos o recorde de eventos extremos globalmente, 2023, 2024, de fato, isso já vem acontecendo há muitos anos, e isso tudo se deve ao aquecimento global. A grande parte desses eventos, eles são eventos que sempre existiram na natureza. Alguns são novos, mas a grande parte, essa chuva muito intensa no sul, é um evento que é uma baixa pressão que vem lá do Oceano Pacífico e fica bloqueada, depois uma alta pressão no centro-oeste e no sudeste, estacionária, a gente chama isso domo de calor, com esse recorde de ondas de calor, e aí esse sistema meteorológico fica bloqueado ali, às vezes por dias, às vezes até por mais de uma semana, e aí as frentes frias vêm, bloqueiam, elas não passam, não vêm para o sudeste, e aí causa muita chuva. Agora, tudo está sendo batendo recorde quando esses fenômenos que eram naturais acontecem, eles estão acontecendo com mais extremidade. Isso é porque o planeta está aquecendo, está muito mais quente, os oceanos evaporam muito mais água, essas águas todas alimentam os sistemas de chuva. Então, quando você tem um sistema de chuva muito forte aqui, ele baixa a pressão e induz a alta pressão ao norte, por exemplo, onde nós estamos tendo esse bloqueio e as ondas de calor. Então, esses são fenômenos meteorológicos que agora estão acontecendo com mais frequência, causando os extremos e batendo recordes. Isso tudo se deve ao aquecimento global. Por que estão ficando mais frequentes e batendo recordes? E esse desequilíbrio no clima é um caminho sem volta, professor? Ou há a possibilidade de retomarmos um padrão dentro daquilo que a gente conhecia? Olha, para minha geração, para a sua geração, para a geração dos meus netos, é um caminho sem volta. Eu tenho netos de 12 e 3 anos. É um caminho sem volta. Não há como imaginar que nós conseguimos, até o final desse século, tirar o planeta desse risco. Qual é o nosso grande desafio? O risco
das mudanças climáticas, se a temperatura global passar de 1,5 graus, cresce muito. Mesmo com 1,5 graus, é o que eu falei, o ano passado a temperatura, 2023, aumentou 1,49 graus em relação a 1850, 1900. O Instituto Copérnicos da Europa mostrou que esse é o valor mais alto desde o último período interglacial, 125 mil anos atrás, e lá era o fim do período interglacial, e a temperatura estava parecida com a atual, o nível do mar estava 6 a 10 metros mais alto, porque já tinha derretido grande parte dos mantos de gelo da Groenlândia e também da Antártica. Isso só para mostrar os riscos que esses aumentos de temperatura trazem. Então, 1,5. Então, não tem mais volta. É praticamente impossível nós conseguirmos tirar uma quantidade gigantesca, centenas e centenas de bilhões de toneladas dos gases de efeito estufa da atmosfera para não deixar a temperatura passar de 1,5 grau e voltar. Isso aí é praticamente impossível. Todas essas gerações que vivem hoje, inclusive os bebês que estão nascendo agora, só para dar um número, uma pessoa que nasceu em 1960 e vive 80, 83 anos, vai viver até 2040, essa pessoa vai enfrentar 6, 7 ondas de calor na sua vida. Um bebê que nasceu em 2020 vai enfrentar mais de 30 ondas de calor. Esses estudos foram feitos em 2022. Agora, até esses números começaram a explodir. Professor, o Brasil se mostra minimamente preparado para enfrentar esse novo contexto tomado por esses extremos climáticos, ou o Estado brasileiro está deixando a sua população jogada para a própria sorte? Nós temos um enorme risco que eu vou falar até alguma coisa que não é clima, mas deixa eu explicar. Claro. Globalmente, nós estamos vendo um risco do crescimento político, do populismo. O populismo está crescendo em todo o mundo, 90% das vezes associado com a extrema-direita política, mas às vezes até com a extrema-esquerda. E o populismo é quase que totalmente anti-ciência e negacionista de mudanças climáticas. E grandes presidentes populistas foram também negacionistas da Covid, do risco das pandemias. Então, a gente corre um grande risco, porque o populismo está crescendo, e quando você tem governos não populistas, eles não são anti-ciência, são pró-ciência, e aí eles são governos muito preocupados com o que está acontecendo, e aí se planeja aumentar muito a resiliência das populações para resistir a esses eventos extremos. E, por exemplo, no Brasil atualmente, nós temos uma ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que tem uma postura muito avançada. O que nós temos que fazer não é só ir depois do desastre e tentar salvar as pessoas. O que nós temos que fazer é preparar as populações para sobreviver a esses desastres. Exato. Quer dizer, ações antes do desastre. Por exemplo, estudos do CEMADEM, do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, já mostraram, olharam 825 municípios com os dados do censo do IBGE 2010, mais de 2 milhões de brasileiros moram em áreas de altíssimo risco, não pode continuar ali, em costas, ribeirinhos, e moram em áreas de inundação, e agora estão refazendo o estudo com o censo 2022, inclusive no primeiro estudo, esses municípios todos na bacia do Rio Taquari não foram analisados. Agora todos esses municípios entram, mais de 1.900 municípios agora estão sendo estudados, esse número vai passar de 3 milhões, que não pode continuar. Essa é uma política do governo brasileiro, uma política também de reduzir as emissões. O Brasil lançou na Assembleia da ONU, em setembro do ano passado, em Nova York, as suas novas metas de redução das emissões, reduzir em 48% as emissões até 2025 e reduzir 53% as emissões até 2030. Isso é mais até do que o Acordo de Paris pediu, para reduzir 48% as emissões até 2030 e zerar as emissões até 2050. E o Brasil quer zerar as emissões antes de 2050. Isso deve ser o caminho a jato, né?
para ontem, não é uma coisa que dá para esperar. O que os extremos climáticos, principalmente em 2023 e 2024, que eles mostram, é que alguns anos atrás se julgava que a temperatura atingiria 1,5 graus, talvez lá em meados da próxima década. No começo do ano passado, a Organização Meteorológica Mundial falou que poderia atingir 1,5 graus até 2027, mas depois iria baixar e poderia atingir permanentemente 1,5 graus até 2033. Olha, já atingiu pela primeira vez 1,5 graus, pode reproduzir agora, esse ano, e os estudos começam a indicar que pode atingir permanentemente 1,5 graus até 2030, mostrando o gigantesco risco que nós estamos passando. Ouvindo o senhor, as estratégias em termos de políticas públicas, elas precisam ser cada vez, claro que precisa de um esforço de coordenação nacional, mas as estratégias práticas, concretas, precisam ser pensadas cada vez mais em níveis regionalizados, talvez até por município. É um pouco isso o caminho, professor? Sem dúvida, as estratégias de combater a emergência climática, buscar adaptar todas as populações, todos os sistemas econômicos, a agricultura, a pecuária, quem mora em zonas costeiras que o nível do mar está subindo, e também as ressacas estão ficando muito mais fortes, e um aspecto que não se fala muito, infelizmente, mas assim, quando se pergunta qual é o desastre climático, qual é a emergência climática que mais leva a mortes, não é chuva excessiva, deslizamentos, inundações. São ondas de calor. Ondas de calor levam um número de mortes 100 vezes maior do que a chuva excessiva. Então, precisa preparar muito a população, principalmente idosos e idosas. O maior número de mortes por ondas de calor são mulheres acima de 75, 80 anos, homens também. Então, precisa ter uma grande preparação quando tiver uma onda de calor, como, por exemplo, estamos tendo. Exato. No Sudeste, no Centro-Oeste, pessoas idosas com risco, até bebês também, precisam ser muito protegidas, as pessoas precisam ser muito educadas, vamos dizer assim, até mesmo investimentos em como tornar o clima onde essas pessoas vivem adequado para não atingir essas temperaturas 37, 38, 40 graus por vários dias. Então, ondas de calor são muito perigosas e aí não é o local que acontece um deslizamento, uma inundação. A onda de calor é ampla e afeta todo mundo que não tem uma condição, normalmente, pessoas de classe média, média alta e ricos, têm ar-condicionado, mantém um clima adequado para a saúde. Mas mais de 50% dos brasileiros são pobres e a maioria nem ventiladores tem. Ouvindo o senhor, não quero ser aqui catastrófico, mas fica parecendo que certas regiões do Brasil vão ficar inabitáveis. No centro-oeste do país, por exemplo, já tem índices altíssimos de temperatura, até em capitais, né, como Cuiabá, já com médias altíssimas. E se essa temperatura se elevar mais, vai ficar praticamente inviável morar nesses lugares. Não lhe parece isso, professor? Olha, você tocou num ponto muito importante, que é, há uns quase 15 anos, começaram os primeiros estudos mostrando que se a temperatura global aquecer 4 graus, mais de 50% de todos os locais onde existem populações, os continentes, as ilhas, se tornam inabitáveis. E você citou região do Centro-Oeste já muito quente, onde tem praticamente quase todos os recordes, temperaturas acima de 40 graus. E com isso, a temperatura, em média, até o ano passado, até 2022, tinha subido 1,6 graus no Centro-Oeste do Brasil. O ano passado já subiu mais. Mas se globalmente a temperatura subir 4 graus, nessas regiões, principalmente também pela mudança do clima, diminuição da chuva, elas vão aumentar ainda mais. Com os desmatamentos, aumenta ainda mais. Então, essa temperatura, ela cria um clima que o corpo humano não resiste mais. O que é isso?
é quando você tem temperatura muito alta e umidade também, mesmo regiões mais secas, mas quando a temperatura passa de 40 graus, você tem uma situação em que o corpo humano não consegue mais perder calor. Quando a temperatura está acima da nossa, a temperatura do ar, acima de 35, 36 graus, o nosso corpo não consegue irradiar calor. É o ar que joga calor para o nosso corpo. E quando o nível de umidade também é alto, com essa temperatura alta, o nosso corpo não consegue mais transpirar. Nossa. Quando a temperatura está muito alta, a evolução em milhões de anos dos nossos antepassados, primatas, Homo erectus, Homo sapiens, sempre foi essa evolução que permite que a gente ou perca calor quando o ar está frio, diretamente, ou a gente transpira quando o ar está muito quente, e aí o vapor d'água evapora, a água evapora, ela pega o calor do corpo para evaporar. Essa é uma evolução biológica de milhões de anos. Com esse aumento de temperatura que eu mencionei, mais de 4 graus global, toda a região tropical, todas as latitudes médias no verão, se tornam inabitáveis. Porque a gente passa desse limite, um bebê e um idoso, uma idosa, sobrevive só meia hora nesse clima que não pode perder calor. E um jovem adulto, um adulto saudável, 2 horas. A população que quiser continuar no planeta terá que subir os Andes, os Alpes, ou ir para o Ártico ou para a Antártica. Esses vão ser os únicos locais com climas que ainda permitirão o corpo humano sobreviver. Só para a gente fechar, professor, eu sei que o senhor acompanha bastante esse aspecto também e te ouvir mais sobre isso, a questão de aumentar áreas de preservação. O senhor acompanha muito em relação especialmente à questão da Amazônia aqui no Brasil. O senhor falou da troca de governo e de uma nova prioridade neste aspecto. Quanto isso é importante para que a gente diminua um pouco desses efeitos dos extremos climáticos? De novo, caminhar na direção de buscar soluções sustentáveis, adaptação das populações, muito recurso público para proteger principalmente os mais vulneráveis, idosos, idosas, racialmente falando, aqui no Brasil, as populações mais pobres, negras, indígenas, todas precisam de proteção. E restauração florestal é essencial. Então, nós todos estamos defendendo muito o Brasil se tornar o maior país de floresta tropical, de biomas tropicais, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a savana tropical Cerrado, a estepe savânica Caatinga, e vamos fazer uma grande restauração. Nós temos já 3 milhões de quilômetros quadrados em pecuária, agricultura, silvicultura. Vamos restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso vai absorver uma grande quantidade de gás carbônico, tira da atmosfera. Isso diminui, equilibra muito o clima, baixa a temperatura quando você restaura a vegetação, protege, por exemplo, restauração urbana. Grandes cidades, você restaurar, botar muita vegetação urbana, além de baixar a temperatura, retira 20% a 30% dos poluentes. A floresta absorve. E isso globalmente e também no Brasil. E aí você protege, salva a Amazônia do passar do ponto de não retorno, e você melhora muito a saúde e também a ação florestal, além de remover uma grande quantidade de gás carbônico, ela também protege a biodiversidade, reduz muito o risco de epidemias e pandemias e torna a agricultura e a pecuária mais sustentável, mais produtiva. Então, esse é o caminho. O Brasil tem tudo para ser o país com maiores projetos de restauração. Temos a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Lançamos, o governo brasileiro, uma boa notícia, lançou na COP28 o projeto chamado Arco da Restauração Florestal, pelo BNDES, e o BNDES está buscando mega financiamentos, foi estabelecido em 40 bilhões de dólares, restaurar 240 milhões de hectares da floresta amazônica dados e degradados. Então, se o Brasil fizer isso, o Brasil vai ser um grande líder em buscar soluções sustentáveis para o planeta. Muito bem, nós ouvimos aqui o cientista climático Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, co-presidente do painel científico para a Amazônia. Muito obrigado aqui pela conversa, pelo tempo despendido aqui com a gente. Um grande abraço, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, mano. Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.